E aí pessoal, tudo beleza? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Bora analisar alguns gráficos e chegar a algumas conclusões aqui se vale a pena fazer um trade ou não. O gráfico está chegando a uma região aqui interessantíssimo. Eu vou entrar. Por que eu vou entrar? Porque eu fiz a minha análise, fiz a minha percepção de risco e fiz uma entrada. Com base nessa região aqui. Ah, mas ele rompeu, ele passou aqui, Cadu, ele passou aqui. Sim, mas nós temos essa outra região aqui. Então, quando eu olho o gráfico, quando eu faço a minha subdivisão de canais aqui, por exemplo, e canais nada mais é que suporte e resistência, eu identifico algumas regiões que podem haver uma correção. Eu sei que o desejo do gráfico aqui no momento é estar comprado, é romper as barreiras dos topos mais altos. Porém, o gráfico ele funciona como ondas. Eu estou cansado de falar isso para vocês. Ele funciona como ondas. Então eu sei que se ele fez um movimento de rompimento nesta região, onde eu fiz as minhas marcações, ele retornou àquela região e ele está com uma tendência de continuar em queda, qual é o meu risco de entrar a favor da tendência e ser vitorioso? É mínimo. E mínimo em que sentido? Eu tenho a percepção da movimentação gráfica. Eu tenho a percepção das regiões. Eu tenho a ideia do que as tendências estão fazendo. Eu consigo compreender os candles e as formações do candle. Também dou uma olhadinha aqui no meu volume. Então eu faço o quê? O que eu realizo com tudo isso aqui? Eu consigo fazer um contexto gráfico. Então eu tenho um contexto gráfico, onde eu posso aplicar esse contexto gráfico em todas as minhas análises. Você tem que entender que existe um contexto por trás do movimento. Ah, Cadu, mas eu analiso vela a vela. Ótimo, mas a vela a vela é o último passo de um contexto gráfico. Eu sempre falo para vocês, analisa o gráfico, analisa as regiões, é até repetitivo, analisa a tendência e analise os candles ou as velas. Tendo conhecimento, analise o volume. Então, tem alguns pontos, 1, 2, 3, 4, 5, é uma mão cheia. Tem 5 pontos que fazem parte do contexto. Então, esses 5 pontos fazem parte do contexto. Identifiquei minhas regiões dentro de uma estrutura gráfica. Eu vi o desenho. Eu vi um padrão se formando, eu vi o contexto gráfico se encaixando. Opa! Então, se o contexto gráfico se encaixou naquilo que eu conheço e aquilo que eu faço do meu operacional, eu tenho então a possibilidade de fazer a minha entrada. Com menos riscos. Ah, mas tem alguma forma de eu fazer a minha entrada sem risco? Não. Todas as suas entradas vão ter riscos. Vamos para um outro par de moeda aqui. Todas as suas entradas vão ter risco. Todas. Todas as suas entradas terão risco. Entenda isso. Não existe um 100% sem risco. Não existe isso. No trading não existe. Ah, mas isso é porque opções binárias. Não. Qualquer trading, qualquer mercado, não existe essa porcentagem de 100% de acerto. O que existe é conhecimento técnico a ponto de você fazer uma entrada com menos riscos. E esse conhecimento técnico não se adquire da noite para o dia. Se adquire tendo conhecimento, buscando conhecimento,
Foi para 5 segundos, né? Buscando conhecimento, buscando uma aplicação didática de movimentação gráfica, para você entender como esse movimento gráfico, essa estrutura que nós chamamos de mercado, funciona. Então, nós temos que ter essa percepção de movimentação para ver como funciona. Nós temos que ter essa percepção. Vocês veem que eu estou fazendo minhas marcações aqui. Estou fazendo marcações, estou marcando algumas regiões, porém eu não entrei em nenhuma. Por quê? Porque eu não consegui diminuir o meu risco nas operações. Fiz essa entrada aqui. Enquanto o gráfico está caminhando, ó, eu não consigo ver uma percepção de movimentação que venha a valer a pena. O gráfico está buscando uma região que pode ser uma região de correção. Vamos aguardar. Depende de como ele chegar na região aqui, nós até podemos pensar em uma entrada. Esse candle está com um cara que vai buscar mais um movimento. Nós vemos aqui um gap de medida. Para quem não sabe o que é um gap de medida, só vasculhar os nossos vídeos. Ou quem é do treinamento fechado sabe o que eu estou falando. Está fazendo aparentemente um gap de medida, então eu tenho que aguardar. Não realizou o gap de medida, ou seja, mercado perdendo força. Mas eu tenho que aguardar ele até essa região? Não que eu tenho que aguardar ele até essa região. Mas eu preciso ter mais segurança na minha entrada. Vamos para o outro gráfico aqui. Olha a movimentação desse candle que é arriscado, né? Ele veio até aqui, ó, até a região dos 25. Não, muito arriscado. Olha, deixando o padrão de reversão, entrei. Agora sim. Vocês viram que eu fiquei conversando com você, que eu fiquei olhando para o gráfico, que eu fiquei me movimentando. Esperei o gráfico desenhar um contexto. Então, quando o gráfico fez um contexto, eu fiz a minha entrada. Eu vou entrar até mais pesado aqui, ó. Não tenho medo, porque eu esperei o gráfico fazer um contexto. Ele fez o contexto, ele viu aquilo que eu precisava, ele fez a conexão, a junção do contexto. Então, espere o gráfico mostrar o contexto para você. Aprenda a entender o gráfico mostrando o contexto para você nas suas análises. Quando você esperar isso acontecer, você vai ser muito vitorioso. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Cheguei aqui, estruturação gráfica, tendência de baixa, canal de baixa. Não é um canal estreito, também não é um canal muito amplo, mas ele veio e aí ele abriu a sua amplitude. Chegando aqui ele mostrou o que? Fraqueza. Já eu ligo o que? Um alerta. Qual é o alerta que eu ligo aqui na minha mente? Se ele mostrou fraqueza nessa região, eu tenho uma bipolaridade aqui. Ah, mas o que é bipolaridade, Cadu? Se você não sabe, é só vasculhar os vídeos do YouTube aí para entender o que é bipolaridade. Então, aqui eu já entendo que eu tenho uma possível resistência que vai me proporcionar, toda vez eu vou escrever resistência, eu escrevo errado, né? Uma resistência que vai me proporcionar uma lucratividade. Por quê? Porque eu defini um padrão, aquilo que eu tenho na minha mente, eu consegui visualizar no gráfico. Então, a partir desse momento, eu fiquei aguardando. Fiquei vendo as movimentações, fiquei indo para outros gráficos. Quando eu vi que o preço chegou próximo
a região de bipolaridade, o que o candle fez aqui nessa região? Eu vou mostrar para você aqui, ó, o que ele me mostrou aqui. Ele me mostrou esse padrão próximo da região. Aqui é a região de resistência. Ele veio e fez esse movimento com muita força, muita força. Depois ele veio e deixou o quê? Um candle de padrão de correção. Ele me mostra aqui, ó. Ele me mostrou aqui. Cadu, eu tô subindo com muita força, mas com muita força mesmo. Mas tem muita gente aqui, ó, vendendo. Tem muita gente se colocando na venda. Aonde que esse pessoal está se colocando na venda? Aqui em opções binárias? Não, lá no Forex, lá no Forex. Opa, então me acendeu o alerta. Se eu já fiz a minha estruturação gráfica, eu já sei como é a estrutura gráfica. Se eu já sei como o preço está na região, lembre sempre bem o preço, como o preço está na região. Se eu sei como o preço está na região, e se eu sei como que a tendência está se moldando naquela região, aí aparece o quê? Aparece esse padrão gráfico de correção, que você pode ter acesso a esse padrão gráfico de correção de forma gratuita lá no meu canal do Telegram. Só entrar lá no canal do Telegram e fazer o download do e-book que está lá para você. Chegando lá, fez todo esse desenho para mim, o que eu fiz? Eu não hesitei. Eu fiz minha entrada de venda, inclusive tripliquei minha entrada de venda para aproveitar o movimento. Às vezes, numa manhã, eu vou ter apenas um movimento para eu fazer uma entrada. É isso que você tem que entender. Quando eu percebi que aquilo que eu tenho na mente de padrão aconteceu, eu não posso pensar assim, eu vou fazer minha entrada e depois vou aguardar novamente. Se eu tenho essa percepção, essa convicção que os riscos estão diminuídos, pimba, como diria o filósofo, pimba, vou entrar. E entrei. Vocês entenderam? Porque há uma diferença quando tem conhecimento gráfico, quando sabe o que você está fazendo e o que não sabe o que está fazendo. A mesma coisa nessa entrada. Eu poderia arriscar um pouquinho mais aqui? Poderia, mas não arrisquei. Por quê? Porque o gráfico aqui, ó, está num movimento de 50%. 50%. E onde que eu arrisquei mais? Aqui. No movimento de 100%. Por quê? Porque o movimento de 100% é onde eu vejo as correções ou as possibilidades de reversões, das reversões do movimento. E no movimento de 50% é onde eu vejo os pullbacks, os rompimentos, as retrações e a continuidade no gráfico. Quando surgem as oportunidades. Tanto é que vocês viram que eu entrei aqui, fiz minhas marcações, poderia ter feito uma entradinha, né? Mas não fiz. Não fiz. Mas eu fiz minhas marcações, ó. Tá respeitando? Olha as marcações que eu fiz aqui. Tá respeitando? O gráfico respeita ou não respeita? Olha só. Poderia ter feito uma entrada aqui de continuidade? Poderia ter feito uma de correção aqui? Poderia. Agora eu tô guardando aqui, ó. Poderia fazer uma entrada aqui? Até poderia. Mas eu não vou colocar em risco quando aquilo que eu entendo de padrão, a minha visão não está clara. Eu não vou arriscar. Ó, mais uma vez aqui, ó, olha o que aconteceu. Uma entrada perfeita. Pelo simples fato de fazer as marcações de forma correta, de entender a movimentação gráfica. Como é que eu aprendo a fazer essas marcações? Entendendo a movimentação do gráfico de forma correta. Ó, olha aqui, ó, vou trazer essas especificações aqui, ó, para você entender do que eu estou falando. Trazendo aqui do canal do Instagram, que vocês não têm acesso aos comentários, só para você ter uma ideia. Ó. Bom dia, Cadu, tudo bem? Só vim aqui para parabenizar seu conteúdo do YouTube. Quando eu comecei a estudar e sempre tive em mente entender como funciona o gráfico, ter uma análise excelente dele. Felizmente eu consegui ter um bom conhecimento em análise em poucos meses, mas infelizmente devido à minha corrida, eu acabo não tendo tanto tempo de tela. Acabo por muitas vezes errando a entrada, mesmo que quase sempre acerte a direção do mercado. Ao conhecer seu canal ontem, eu já jantei logo os 5 vídeos postados.
A sua didática torna as coisas mais simples de enxergar. Inclusive, ele continua, aqui não foi cortado, ele continua falando que ele tinha feito algumas entradas e tinha acontecido de forma perfeita. Olha isso aqui. Essas entradas aqui desse aluno foi durante a live. Durante a live que nós fizemos uma segunda-feira, pelo Zoom, que quem está lá no canal do Telegram também fica sabendo dessas lives, de forma gratuita para você, não é uma live de sinal, pelo contrário, é uma live educacional. Tanto é que eu nem utilizo a plataforma aqui de trading, eu utilizo outra plataforma que é justamente para a pessoa não achar que eu estou passando um sinal. Não, esquece esse negócio de sinal. Esquece, isso é furada. Eu estou trazendo uma educação. Inclusive, eu tenho um projeto sobre fazer essa forma de educação. 1 hora por dia para vocês. Bom, isso é um projeto de fazer pelo Telegram. É um projeto. Quem sabe ele sai ainda do papel esse ano. Então, olha o que aconteceu. Ele fez, enquanto estava fazendo as explicações, por livre e espontânea vontade dele, algumas entradas. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele fez 11 entradas com apenas um erro, que foi esse aqui. Durante a live. Durante a live. E aí ele me escreve e fala que ele fez isso e tal. Olha aqui. Tá? É o mesmo aluno, é o mesmo camarada fazendo, aí ele mostrando, ele mostrou aquela foto, depois mostrou a quantidade da assertividade em relação àquilo que eu falei na live, do assunto que eu falei na live para eles. Para quem estava na live, nós estávamos com acho que 43, 44 pessoas. É uma live que cabe até 100 pessoas. Né? E apenas 43, eu acho 45 pessoas tiveram o interesse. Mas eu já acho isso fantástico, porque são pessoas que realmente querem aprender o mercado, querem aprender a movimentação gráfica. Entenderam? Entenderam? Eu espero que tenham entendido com essa aula. Espere o gráfico te mostrar o contexto. Como operar o contexto gráfico. Espere o gráfico te mostrar o contexto. Aprenda a esperar o gráfico te mostrar o contexto da análise gráfica em opções binárias. Espere o gráfico te mostrar o contexto da análise gráfica aqui em opções binárias. Para só assim você ter a possibilidade de diminuir os seus riscos e ter entradas certeiras no trading. Tá bom? Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade, só que antes disso, dúvidas, mande lá para o direct no Instagram, vá lá no Telegram, adquira seu e-book de forma gratuita lá sobre essas correções de regiões, padrões de candle. No link da descrição também temos nosso treinamento fechado. Para que é o treinamento fechado? Você que quer acelerar o seu conhecimento em análise gráfica. Você que realmente quer aprender análise gráfica. É onde eu trago de forma educacional e lógica e racional. Tudo isso que nós vemos no YouTube, de aprendizagem, que eu falo, lá eu trago um passo a passo, uma sequência lógica para você aprender e nunca mais esquecer. Onde você vai aprender e fazer a manutenção dessa aprendizagem. Você pode utilizar em opções binárias, você pode utilizar aquele conhecimento em Forex, em qualquer lugar. Por quê? Porque é uma linguagem universal. É análise gráfica. É análise gráfica pura, simples, objetiva e clara. Então, se você quer acelerar o seu conhecimento de uma forma racional e lógica, o link na descrição, temos aí o treinamento. E temos também aí no link da descrição um e-book sobre análise gráfica de uma pessoa que eu não conheço, não é meu, mas há muitos anos atrás eu adquiri esse book e ele é muito interessante porque ele fala da linguagem universal da análise gráfica. Para você que talvez queira um material escrito para fazer uma leitura, para analisar, para sei lá, talvez você necessite disso. Então eu trago também esse livro aí de forma digital no link da descrição, caso você
queira, caso você necessite, caso você precise. Então é o que eu posso fazer para você, ou posso te apresentar além aqui do canal do YouTube, além das aulas aqui gratuitas. Tá bom? Então eu te vejo numa próxima aula, te vejo no próximo trade. Fui!